Hak Purim está chegando, a festa de Purim, nossa data, nossa festa tão alegre, a festa mais animada do nosso povo. A grande festa de Purim, quando que nosso povo foi salvo do maior e pior decreto de todos os tempos contra o povo judeu. Todos aqueles monarcas, reis, faraós, Stalin, Hitler, Sinwar, todos Yimach Shemam, que seus nomes sejam apagados, todos eles nunca iriam atingir e conquistar e matar todos os judeus. Eles poderiam ser grandes antissemitas, grandes sonhos de acabar com o povo de Israel, mas eles nunca conseguiriam fazer algo tão terrível como isso. O único na história que tinha o poder e a oportunidade de fazer isso foi o Haman, com a permissão do rei Ahasverosh. O rei Ahasverosh era o rei do mundo todo, de 127 países. E os judeus eles estavam espalhados nesses países ao redor, porque isso foi logo depois, tipo 60 e poucos anos depois da destruição do primeiro templo de Jerusalém. Os judeus eles saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia, que seria a Pérsia da época, e eles estavam espalhados naqueles países ao redor. Quantos quilômetros eles estavam espalhados? Quantos países eles estavam espalhados ao redor? Não muitos. Então tinha um censo, tinha uma contagem de onde estavam todos esses judeus. E no momento que o Haman ele fez esse decreto de acabar com todos os judeus, era literalmente acabar com todos os judeus. E hoje veremos alguns detalhes sobre esse decreto tão perverso que o Haman conseguiu convencer o rei Ahasverosh. Como que ele fez isso? E o mais importante, quais são as lições práticas para a nossa vida e principalmente para o Purim, que está se aproximando agora, daqui a alguns dias. No capítulo 8 da Megilat Esther, Haman ele vira para o rei Ahasverosh e ele fala uma frase: Yeshno am echad mefuzar umeforad. Tem um povo espalhado e disperso entre todos os povos, em todos os países do teu reinado, e a religião deles é diferente de todos os povos, e a religião do rei eles não cumprem, e não vale a pena para o rei mantê-los vivos. Aqui o Haman ele teve que fazer uma estratégia muito malandra, muito espertinho para conseguir convencer o rei de aniquilar um povo inteiro. Então vamos entender o que ele falou, qual era o plano dele e como que ele conseguiu convencer o rei Ahasverosh. Ele queria não vamos agora entrar em todos os detalhes, porque não dá para contar numa aula só, nem 20 horas dá para contar todos os detalhes dessas histórias maravilhosas. Por isso que já tenho 23 aulas gravadas nos meus canais, então você pode escutar lá, estão mais ou menos organizadas em ordem cronológica, seguindo. Mas hoje vamos falar sobre esse capítulo 8. Ele fez o decreto, desculpa, ele fez aqueles sorteios, e isso foi no mês de Nissan, que é o mês de Pesach, no primeiro dia de Nissan. E os sorteios que ele fez caíram no mês de Adar, e seria dia 13 de Adar, a data prevista para a aniquilação do povo de Israel. Ou seja, 11 meses e meio depois de quando que ele fez o sorteio. Só que
tinha um bom espaço de tempo, de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Então, Nissan é o primeiro mês e Adar é o 11º, 12º mês. Então, faltava aqui mais que praticamente um ano. Então, para não esperar um ano todo, ele já, e talvez o rei poderia mudar de ideia, e talvez os judeus poderiam ir pedir pelo rei, pela salvação e etc. Então, logo de cara, lá no começo de Nissan, ele preparou as cartas para espalhar por todos os 127 países para realmente acabar com o povo de Israel. Então, a razão disso era para que os judeus já entrassem em desespero total para abandonassem o judaísmo, ou que eles se suicidassem. E o interessante é que dessa história também é a única vez da nossa história judaica que tinha uma salvação. E a salvação era deixar de ser judeu. Se um judeu virasse para o Haman e falasse: olha, Haman, eu não sou mais judeu, eu não vou seguir mais o judaísmo, eu vou seguir a partir de agora, seguir a religião persa. Esta pessoa estava fora do decreto do Haman. E a grande questão era quantos judeus abandonaram a fé judaica, daqueles que foram na festa que não tinha comida kasher, que não tinha vinho kasher, e aqueles que estavam totalmente assimilados, nenhum único judeu. Do mais afastado, do mais descrente, nenhum único judeu falou: não sou mais judeu, para salvar a sua pele. Então, dessa maneira, Deus ele programou que isso tudo acontecesse, para que dessa forma os judeus pudessem fazer tshuva. Eles pudessem voltar ao bom caminho, se arrepender dos pecados, das transgressões, e dessa forma a salvação de Deus viria, que na prática foi isso que aconteceu. Então, o Haman, ele era um perito em falar Lashon Hara, a maledicência. Ele era profissional em inventar uma história e conseguir convencer o rei. E ele começou a inventar todo um plano, porque ele tinha uma grande suspeita que talvez a Esther era judia. E se a Esther é judia, talvez ela anule o decreto. Então, ele não poderia falar para o rei: olha, eu quero matar o povo judeu. Porque apesar que a Esther nunca contou que ela era judia, mas havia uma suspeita, porque ela era parente do Mordecai, que era o judeu, líder do judeu, ela conversava muito com ele, apesar que ela desmentia isso tudo. E o mais interessante é que, apesar que o Haman era um grande antissemita, o maior antissemita dessa história era o próprio rei Ahasverosh. Ele odiava os judeus muito mais do que o Haman. Porque a primeira mulher dele era Vashti, e a Vashti era neta, filha do filho do Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo sagrado. Então ele tinha no sangue dele um ódio, uma raiva contra o povo de Israel. E mais ainda, naquela festança que o Ahasverosh ele fez, ele usou todos os objetos sagrados que tinha no Beit HaMikdash. Então ele estava comemorando a destruição do templo e que no cálculo dele o templo sagrado nunca seria mais construído. Porque, como já falei nas outras aulas, havia uma profecia de um intervalo de 70 anos entre a destruição do primeiro templo e a construção do segundo templo. E no cálculo errado que o Ahasverosh ele fez, já se passaram esses 70 anos. Então, por isso que ele estava convicto que os judeus nunca mais voltariam para Israel. Só que o cálculo dele estava errado, porque ele calculou a partir do momento que os judeus foram exilados de Jerusalém para a Babilônia pelo Nabucodonosor, e não a partir do momento que o templo foi destruído, que foram alguns anos depois. Então, Haman aqui ele precisava fazer toda uma estratégia enganosa para não falar para o Ahasverosh que era o nome judeu. Ele falou: tem um povo, tem uma nação, e não vale a pena você manter aquele povo. Então, e ele ficou lá no palácio durante um bom tempo, até conseguir escrever a carta
que falaremos mais para frente qual foi essa carta, e até conseguir o carimbo real, a permissão para aniquilar o povo de Israel. E ele tinha um problema aqui, porque os judeus estavam infiltrados na política. O Mordecai era um dos conselheiros. E tinha outros judeus ricos, políticos que estavam lá. Então, eles poderiam se aproximar do rei e falar: olha, rei, você não pode destruir esse povo dessa maneira. E também não seria honroso para o rei Ahasverosh aniquilar um dos seus 70 povos. Porque naquela época, na ONU, só havia 70 bandeiras, 70 nações. E uma dessas 70 era o povo de Israel. Então, ele deixaria de ser um rei tão poderoso que governava, que reinava sobre 70 nações. Agora ele vai ser só 69. Matou um povo inteiro. E também ele recebia impostos dos judeus, recebia dinheiro dos judeus. Então, Ahasverosh ele começou a suspeitar. E apesar que o Ahasverosh era um grande antissemita, como eu falei antes. Por que ele era um antissemita? Porque anos antes, os magos, os feiticeiros dele disseram que eles enxergaram nas estrelas que um dia um judeu iria pegar a coroa da sua cabeça e colocaria na cabeça dele. Ou seja, que algum judeu iria dar uma rasteira no Ahasverosh. Então ele tinha essa raiva, por isso que ele queria se vingar, ele queria acabar com todo o povo de Israel. Mas ele tinha muito medo, porque ele sabia que Deus iria se vingar, da mesma forma que Deus se vingou do Nabucodonosor e do seu filho Belshazzar, e da Vashti, e do faraó, e de todos aqueles que foram contra o povo de Israel, foram punidos por Deus. Então ele tinha muito medo de fazer isso. Só interessante que na prática essa profecia se concretizou, porque a Esther teve um filho com Ahasverosh. E esse filho, Dariavesh, foi aquele que construiu o segundo templo. Ele assumiu o trono, ele era judeu, porque a mãe era judia, a Esther era judia. E ele acabou assumindo o trono do Ahasverosh. E ele pegou a coroa do pai do Ahasverosh e colocou na sua cabeça, que era um judeu. Mas ele nunca iria imaginar que a Esther era judia e que seu filho com ela seria um judeu. E mais uma mentira, enganação que o Haman ele falou para o rei, ele começou a falar com ele de dinheiro, muito dinheiro. Ele falou: olha, você vai ganhar muito dinheiro, Vossa Majestade. Não se preocupe com os gastos da guerra, dos soldados, porque eu te garanto 10.000 talentos de prata como expiação. Porque todos aqueles que serão mortos pelo rei, todas suas posses vão para o rei. Então, aqui eu te garanto que eu vou te pagar essa fortuna. Então ele fala aqui para o rei, Yesh Noam Echad, tem um povo que está espalhado e disperso entre todos os povos. Perante os olhos desse povo judeu, nós somos impuros. E eles se consideram Goi Echad, um povo, uma nação. Eles não comem nossa comida, não bebem nossa bebida, não casam conosco, se vestem diferente, escrevem diferente, palavras diferentes, fazem circuncisão em todos os homens. E eles não querem se misturar conosco. Eles têm as suas festas e as suas festanças no Shabat, nos Yom Tovim, nas festas judaicas e etc. E todas as festas eles comem muita carne, e tomam muito vinho, e eles gastam tanto dinheiro, e muitos detalhes. E ele estava querendo falar, tipo, não vale a pena ter um povo como este, que acaba com o nosso dinheiro. E ele começou a entrar em todos os detalhes, como que as festas judaicas são diferentes, e os judeus gastam muito, e comem muito, e assim por diante. Então, é um povo disperso. Ele tem um pouquinho em cada país. E não tem uma concentração do povo inteiro. Então, a gente não tem que se preocupar que eles vão
ser mais fortes, eles vão criar uma revolução contra nós, uma rebelião contra nós, porque eles estão espalhados, dispersos, e eles, cada um fala, eles não falam entre si. Eles estão dispersos entre si. Tem muito ódio entre eles, porque uma das razões que o templo foi destruído é que havia ódio entre os judeus. E os sábios também não se entendem, eles também sempre estão discutindo. Então, um, eles têm as suas leis estranhas, que não tem muita lógica. Por exemplo, ele tem aquela lei da vaca vermelha, que você pega uma vaca vermelha e você mata aquela vaca, você queima daquela vaca, pega das cinzas para trazer pureza. Que história é essa? E eles são muito orgulhosos. E já que eles são tão orgulhosos, Deus castigou este povo, destruiu a casa deles, porque eles abandonaram a fé judaica. E assim ele continua falando e falando e falando, falando. E no Shabat, no sábado deles, eles não trabalham, eles ficam lá de boa, descansando. E daí, o pior de tudo, falou Haman, eles têm um sonho muito grande, que Deus vai redimi-los, vai salvá-los e vai construir para eles novamente o seu Beit HaMikdash, a sua casa sagrada. E eles nem na verdade, já se passaram esses 70 anos. E Deus está com raiva deles e abandonou eles. Mas eles ainda continuam pensando, sonhando que Deus vai salvá-los um dia. Então, eles nunca vão pensar e cogitar em se rebelar contra o rei. Então, a minha conclusão é, falou Haman, não vale nada a pena mantê-los vivos, porque se eles morrerem, acabou a esperança deles. Enquanto que eles estão vivos, eles vão continuar pensando em voltar para casa e se rebelar contra o rei. Mas na hora que você matar eles, acabou esse plano. Essa que é a minha conclusão. Esse que é meu plano, acabar com esse povo. Eles são diferentes e nada vai atrapalhar a nossa vida. Pelo contrário, vai melhorar a nossa vida. E mais ainda, enquanto que eles estão tranquilos, eles têm uma obrigação da sua religião de construir o templo sagrado. Porque, por exemplo, olha só o rei Davi. Olha o rei Davi. Enquanto que ele estava tranquilo, ele decidiu construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E, e você sabe muito bem, Vossa Majestade, que o templo deles de Jerusalém representa uma ameaça para o rei, para o teu reinado. Então não vale a pena mantê-los. Porque enquanto que eles estiverem vivos, você não terá tranquilidade, você não terá essa paz de espírito. E você sabe muito bem que eles não se importam em derramar sangue, porque eles mataram pessoas inocentes e não tem dor nenhuma na consciência. Sabe? Sabe quem era o meu tataravô? Meu tataravô era Esav. Esav, Esaú, irmão do patriarca Jacó, filho de Isaac com a Rebeca, este que era meu tataravô. E eles mataram o Esav, porque naquele dia que Jacó faleceu no Egito, foi levado para Israel para ser enterrado em Hebron. Todos os filhos acompanharam, junto com Yosef, com José, para enterrá-lo em Hebron. E, na prática, quando que o Yaakov ele foi ser enterrado, o, o, um, a história é a seguinte. Esav, ele teve um filho que se chamava Elifaz, e o filho dele é o Amalek, os Amalequitas, que é o meu bisavô. Amalek. Então, um, porque no momento que for enterrar o Jacó, então os filhos
desculpa, o Esav e seu povo vieram cobrar para que ele fosse sepultado lá, porque o espaço que tinha lá em Hebron pertencia a ele. E daí começaram a discutir, etc. E no final veio lá Hushim, que era surdo, que não sabia o que estava acontecendo, e ele foi lá e cortou a cabeça do Esav. E a cabeça do Esav rolou e foi enterrada do lado do calcanhar do Jacó. E daí pegaram o filho do Elifaz, que era Tsafu, que era o irmão do Amalek, e mandaram para o José no Egito, junto com seus escravos, etc. E ali ficaram como prisioneiros no Egito. Então, olha só o que eles fizeram contra meus ancestrais, contra Esav, contra o Elifaz, contra o Amalek, queriam matar o Amalek e todo o seu povo, etc. Então, como que eu não vou me vingar deles? É um povo terrível esse povo de Israel. E assim ele continuou descrevendo tudo isso. Então, se o rei Imalamelech Tov, se o rei acha graça em tudo que eu estou falando, então escreva para exterminá-los, e eu vou conseguir esses 10.000 talentos de prata para trazer para os tesouros reais, e eu vou trazer essa fortuna, não se preocupa, eu vou pagar, você não vai perder com o dinheiro dos impostos que os judeus não vão pagar, eu vou te trazer a melhor qualidade de prata para os seus tesouros, Vossa Majestade. E daí o Ahasverosh ele vira para o Haman e ele fala: Olha, eu sei que você está sendo malandro e tentando me enrolar, mas eu sei claramente que você está falando sobre o povo de Israel, certo? O povo judeu, que eles têm todas essas definições, esses detalhes que você me falou até agora. Mas é um povo muito especial, esse povo de Israel. Porque todo dia e toda noite eles falam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eles unificam o nome de Deus. Eles estão totalmente conectados com Deus. E a primeira coisa, você tem que saber que quem teve a ideia de acabar com o povo de Israel fui eu. Muito antes de você. Porque a minha raiva e o meu antissemitismo é muito maior do que o teu. Só que eu não consigo fazer isso. Eu não posso matá-los, eu não posso vendê-los, porque Deus colocou eles debaixo das minhas mãos. Colocou como um penhor, como um empréstimo sobre minha responsabilidade. Trouxe eles de Jerusalém para cá, para Babilônia, para Pérsia. Então, como que eu posso simplesmente entregá-los na tua mão para você acabar com esse povo de Israel? Então, a responsabilidade é minha, não é tua. Se você matar, a responsabilidade vai ser minha. Eu que vou ser culpado. E eu tenho medo que Deus vai me punir da mesma forma que castigou o povo de Sihon e o povo de Og, que Moisés destruiu eles, matou eles antes de entrar em Israel. Todos os 31 povos que estavam em Canaã, em Israel, que foram entregues na mão de Josué, de Yoshua. E como que fez com Yavin, com Sisra, que foram entregues na mão de Yael, da Dvorá. E o avô da minha primeira mulher, Nabucodonosor, que ele matou 10.000 dos seus soldados, 10.000 soldados, e ele conseguiu, o Nabucodonosor, o Nabucodonosor destruiu o primeiro templo. O que aconteceu no final? Deus tirou ele do seu poder e ele começou a pastar no campo junto com animais. Ele perdeu toda a sua honra, todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha. E assim também aconteceu com seu filho, o Belshazzar, que ele usou na sua festa também todos os objetos do templo. E ele foi morto no meio dessa festa, no seu próprio palácio. Então, assim, eu simplesmente vou pegar a pena e o pergaminho e o carimbo para te entregar na sua mão para você acabar com esse povo? Eu vou morrer amanhã por causa disso. Então, Haman, ele vira para o rei e ele fala: toda essa glória e essa honra e essa proteção que esse povo de Israel ele tinha,
era somente enquanto que o templo sagrado existia. E quando que Deus amava e apreciava e cuidava desse povo tão querido. Mas agora Deus está escondido, Deus está chateado, está bravo com eles. Então Ahasverosh, ele vira para o Haman, ele fala, saiba que eu não posso fazer isso, porque eles estão sobre minha responsabilidade. E você não tem como lidar com o Deus dos judeus, porque ele nunca abandonou o povo de Israel totalmente. Porque olha tudo que aconteceu com os outros. Então, todo aquele que cogita em fazer algo de ruim contra os judeus, olha o que acontece com eles. Olha o que aconteceu com Stalin, quer dizer, mais recente. Olha o que aconteceu com Sinwar. Olha o que aconteceu com todos aqueles, com Hitler, todos aqueles que tentaram acabar com o povo de Israel. Todos se deram mal. Chega! Cai fora daqui, Haman. Fala o Medrash que sobre cada acusação que o Haman estava falando contra o povo de Israel para o Ahasverosh, o anjo protetor do povo de Israel, o anjo Micael, ele virava para Deus e servia como advogado de defesa, falando bem pró o povo de Israel. E o anjo Micael vira para Deus, ele fala, Ribonosh Olam, Senhor do Universo. Este perverso está falando tanta baboseira, tanta coisa negativa contra o povo de Israel. Eles não estão fazendo idolatria, eles não estão assassinando ninguém, não estão matando ninguém, não estão tendo relações proibidas. Qual é toda a acusação dele? Porque eles são judeus? Porque eles estão mantendo o judaísmo lá na Babilônia, lá na Pérsia? Então, como assim? Como que está tendo um decreto, uma acusação tão terrível como essa? Deus vira para o anjo Micael e fala, não se preocupa, eu não vou permitir que isso aconteça. Tanto se eles estão no bom caminho ou no mau caminho. Benkar ou Benkar Banai Hem. Assim ou de outra maneira, eles são meus filhos. Então, sendo que este perverso Haman colocou um olho gordo, um olho negativo contra eles, eu darei ao povo de Israel mais uma festa. Sabe qual vai ser a festa? A festa de Purim. Pela queda e pelo final de Haman, seus filhos e todos os seus descendentes e todos os inimigos de Israel. E nenhum ódio, nada, vai conseguir aniquilar e apagar o meu grande amor que eu tenho para o povo de Israel. Porque, pelo mérito dos shkalim, do meio shekel, da moeda de meio shekel, que, aliás, é bem a leitura desta semana, descreve sobre o meio shekel que os judeus doaram para a construção do templo sagrado. Então, este mérito da doação do meio shekel vai protegê-los dos 10.000 talentos de prata que o Haman estava falando, dinheiro contra dinheiro. Então, sendo que Deus já sabe de tudo, sabe do futuro, e que o Haman vai falar sobre todo esse dinheiro, então Deus já se antecipou e ordenou que os judeus doassem meio shekel. Quando isso? No começo do mês de Adar. E por isso que na véspera de Purim, nós doamos o valor de meio shekel para a caridade, para a tzedakah. E isso acabou sendo a proteção deles. Deus ele antecipa a cura, a salvação antes do problema. Só que Ahasverosh, ele por si só já tinha um grande ódio, uma grande raiva contra o povo de Israel. E o Haman, ele continuou insistindo, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E o Ahasverosh, ele tinha mais vontade de acabar com o povo de Israel do que o próprio Haman. E daí, até que um dia, o Ahasverosh, ele falou, sabe o quê? Eu vou perguntar para os meus conselheiros. Eles que são meus sábios, meus feiticeiros, meus videntes. Vamos ver o que eles acham. Chamou todos os grandes sábios e perguntou, o que vocês acham?
E daí todos responderam: se você fizer isso, o mundo vai deixar de existir. Porque o mundo só existe graças à Torá. Bereshit bara, no início Deus criou o mundo, ele criou o mundo para a Torá e para o povo de Israel. Deus é o Deus único. E os outros deuses são chamados de Elohim Acherim, outros deuses, muito inferiores perante o povo, o Deus de Israel. E o povo de Israel é o filho primogênito, tão querido de Deus. Olha só o que aconteceu com todos que foram contra o povo de Israel, falaram os seus feiticeiros e conselheiros. Olha o que aconteceu com o faraó, olha o que aconteceu com Sanheriv. Daí Haman ele se levanta, ele vira para os feiticeiros, lá para os conselheiros, ele fala: Deus dos judeus que fez todos esses milagres, ele já está velho. Ele é do passado. Ele não consegue nada, ele não vai conseguir fazer nada mais. Porque Nabucodonosor, o avô da Vashti, já destruiu o templo dele, já queimou o templo sagrado e já exilou os judeus entre as nações. Que força que eles têm, que mérito que eles têm. Acabou os judeus, acabou o Deus de Israel. E com isso ele conseguiu convencer os conselheiros do rei. E eles falaram: Vossa Majestade, vá em frente. Você pode exterminar e pode matar e acabar com todos os judeus. Naquela hora ele pega o seu carimbo real, ele entrega para o Haman, e dessa maneira ele decidiu então acabar com o povo de Israel. Quer dizer, sendo que o Ahasverosh ele viu que os sábios concordaram com Haman, e ele já tinha essa própria raiva, então ele foi lá e ele deu o carimbo para o Haman. E o rei pega o dinheiro, e no final ele pega o dinheiro e devolve todo aquele dinheiro, aquelas 10.000 talentos de prata, devolve para o Ahasverosh e fala: pode ficar com. Desculpa, devolve para o Haman e faça o que você quiser fazer com isso. Pode fazer com dinheiro o que você quiser. Você queria me dar o dinheiro? Eu dou para você de presente pelo teu esforço, pelo teu plano magnífico de acabar com esse povo de Israel. Para que, dessa maneira, o Ahasverosh ele ficaria com a mente, com a consciência limpa. Tipo, eu não ganhei nada com isso. Eu não ganhei dinheiro, eu não ganhei honra. Então, se alguma coisa acontecer, não vai ficar na minha consciência. E eu gostaria de ler para vocês o texto da carta, do decreto de extermínio que o Haman ele escreveu. Escreveu em nome do rei. E o rei nem leu o decreto, simplesmente entregou o carimbo, o anel com carimbo para o Haman, e o Haman foi lá e carimbou esse decreto. E mais ou menos essas palavras que é o decreto. Eu, o rei Ahasverosh, o rei de todos os povos, de todas as línguas e etc., paz para todos vocês. Saibam que veio uma pessoa que não é do nosso povo, que não é da nossa família, e ele quer o nosso bem-estar para superarmos contra os nossos inimigos. E o nome dele é Haman, filho de Agag, que era rei, filho de Reuel, filho de Elifaz, o primogênito do Esav, que era o filho do patriarca Jacó. É uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito rica. Então veio essa pessoa e ele pediu um pequeno favor sobre um povo insignificante, muito humilde, muito inferior e tolos perante todos os nossos povos. E é um povo que amaldiçoa o povo nosso, amaldiçoa o rei. Eles planejam fazer uma vingança contra nós. São pessoas mal agradecidas. Olha só o que eles fizeram contra o faraó. O faraó recepcionou os judeus durante 210 anos lá no Egito, e no final eles enganam falando que eles vão sair por alguns dias, levaram todo o dinheiro do palácio, todo o dinheiro do Egito, e no final todos foram mortos. E junto com Moisés, Moshe, o que ele fez? Ele foi lá
e abriu o Mar Vermelho e todos os egípcios foram afogados e levaram o dinheiro deles embora. Depois veio Amalek, que era o bisavô do Haman, e olha só o que fizeram com ele. Então Amalek ele veio se vingar perante aquilo que os judeus fizeram contra o faraó, e no final o Yoshua, Josué, que era o pior de todos, ele foi para a guerra e conseguiu matar todos. E depois veio o rei de Sihon, o rei de Og, o gigante. E no final veio lá Moisés e conseguiu matar eles. Depois os 31 povos de Israel, eles também mataram. E daí veio o rei Davi e acabou com todos os povos. E assim, por essa razão, veio Nabucodonosor e destruiu o templo sagrado. E prendeu todos eles, e trouxe todo esse povo que não presta aqui para a Babilônia, aqui para a Pérsia. E eles continuam pessoas ruins, pessoas perversas, eles gozam de nós e gozam dos nossos deuses e não se assimilam conosco. E muitos mais detalhes que eu não preciso me prolongar aqui nessa carta. Então, eu vendi esse povo para ser exterminado. E agora eu, o rei Ahasverosh, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo, e eu peguei o dinheiro de Haman e eu vendi eles para o Haman, para o extermínio. E agora, meu povo, bebam, comam, festejem, fiquem com o coração feliz como que eu estou. Aquele que joga a flecha, que brinca de arco e flecha, vai comemorar. E para que vocês possam se preparar com a sua espada, com a sua flecha para o dia 13, 14, 15 do mês de Adar, que assim é chamado no idioma deles, e vocês não vão ter pena de ninguém, nem das crianças, nem das mulheres, nem dos velhos, nem de ninguém. Vocês vão matar todos os judeus e pegar todos os seus despojos, todos os seus dinheiros, todas as suas propriedades, tudo que eles têm, façam o que você bem quiser. Qualquer escravo judeu, judia, escravo, vocês podem matar e assim por diante. E esse que foi o grande decreto que o Haman ele fez contra o povo de Israel. Então aqui a gente vê, na verdade, essa raiva, essa perseguição que existe contra o povo judeu, que sempre existiu e continua existindo até o dia de hoje. Eu gostaria de trazer aqui uma explicação muito bonita do Rebbe sobre essa frase que o Haman ele trouxe contra o povo de Israel. Ele disse: Yeshno am echad, mefuzar meforad. Tem um povo que está espalhado e disperso. Estou respondendo aqui uma pergunta muito boa, que se a rainha Esther era a esposa de Mordecai. Primeira coisa, o Mordecai e a Esther eram primos, e muitos dizem que eles acabaram sim casando. E por isso foi mais difícil ainda quando a Esther foi levada ao palácio para casar com a Ahasverosh. Foi muito mais difícil por causa que ela já era casada com o próprio Mordecai. E depois que ela foi para o Ahasverosh, pela lei judaica, ela nunca mais poderia voltar a casar, a morar com o Mordecai. Mas, voltando para o nosso assunto, Yesh Noam Echad. Toda Megilat Esther, toda a história de Purim, é uma história interessante. E é uma história que aconteceu aqui embaixo, aconteceu fisicamente, está nos registros do povo persa, até hoje foi cadastrado lá. Essa é uma das razões que não consta o nome de Deus. Em toda a Megilat Esther não consta nenhuma vez o nome, um apelido de Deus, porque isso foi registrado também no registro, na história local. Eles poderiam traduzir o nome de Deus para o nome de uma idolatria. Como que a igreja fez também com a Torá, com o Tanakh, com o Velho Testamento, e transformou isso aqui numa história totalmente controversa, uma história de idolatria. Mas isso aqui é uma outra questão. Quem é Hashverosh? No sentido mais espiritual,
Ahasverosh se refere a Deus. Deus é aquele que o Acharit Vereshit Shelo. O final e o começo pertence a Deus. Haman representa o atributo do Din, atributo de justiça, de severidade. Yeshno Am Echad, tem um povo. Yeshno significa ter, e Yashnu é dormir. Os judeus estavam adormecidos da Torá e das mitzvot. E isso tudo veio por causa que eles estavam meforad, dispersos e afastados de Deus. E o maior de tudo, fala o grande sábio, Shlomo Alkabetz, aquele que compôs a grande música conhecida do Lechadodi, que nós cantamos no Shabbat. Ele falou o seguinte: o meforad significa que os judeus eles estavam afastados entre si. E por isso que veio o decreto. Eles deveriam ser amechad, um povo, e eles acabaram brigando e se afastando e não falando um com o outro. Qual é o conserto de tudo isso? Qual é a maneira que nós podemos reparar e consertar o passado desse decreto tão severo? São os preceitos, os dois grandes preceitos de Purim. Mishloach Manot e Matanot Levionim. No Purim nós temos 4 mitzvot, 4 preceitos muito importantes. Nós lemos a Megilat Esther de noite e de dia. Damos Mishloach Manot, presentes, 2 comidas prontas para pelo menos um amigo. Fazemos uma refeição festiva e encher a cara, beber muito nessa festa de Purim. E por último, e não menos importante, mas o mais importante de todas, é Matanot Levionim, presente para os pobres. Pelo menos para 2 pobres judeus durante o dia de Purim. Ou seja, esses 2 preceitos de dar presente para amigos, comida para um amigo, pelo menos, e dar doação para os pobres, o propósito desses 2 preceitos é aproximá-los, de ter a união entre o povo. Sendo que o decreto foi para espalhar, o decreto foi que os judeus estavam dispersos e brigados e afastados. Para arrumarmos isso, precisamos aproximar o povo, unir o povo. Então, o primeiro é quando você dá comida para os teus amigos. Qual o propósito disso? Uma explicação é para eles terem comida para comer dessa festa, mas a verdadeira explicação é para você se aproximar dos seus amigos, se aproximar das outras pessoas, para unir o povo. Só que esse preceito, quando eu dou comida para um amigo, ele já é meu amigo. Ele já é o conhecido, já é uma pessoa que já devo favores, ou preciso dar para ele um presente, porque ele já me deu comida, ele já me deu um presentinho, já me deu a comida. Então, não está tendo uma união máxima, porque ele já é meu amigo de qualquer maneira. Vem o preceito de Matanot Levionim, que você tem que dar muito dinheiro, pelo menos um pouquinho, mas quanto mais melhor, para um pobre coitado, judeu, mesmo que ele seja desconhecido, mesmo que você não saiba por que ele precisa. Mas a regra de Purim é cola pocheteado no tnimulon. Qualquer pessoa que te estende a mão no dia de Purim pedindo uma doação, você é obrigado a dar uma doação para aquela pessoa. Você é obrigado. Quem é essa pessoa? Não conheço. Te mandou um Pix te mandou um WhatsApp pedindo dinheiro, você tem que dar para ele. E se não te pediram, você tem que ir atrás, para dar pelo menos para 2 pessoas. É interessante que esse cálculo, essa doação, não faz parte do dízimo, não faz parte dos 20%. Você já deu toda a tzedakah que você precisava dar nesse mês, você tem que ainda dar mais esses 2 presentes para esses 2 pobres coitados. Pelo menos para 2. Para nossos sábios, que o preceito mais importante do Purim é você gastar dinheiro, ou usar o seu dinheiro, investir o teu dinheiro
ajudando os pobres. Não dando presentinho para os seus amigos, e sim dar para os pobres. Porque dessa maneira você está alegrando aqueles que não têm nada. Dessa maneira você está alegrando pessoas desconhecidas, sem discernimento. Eu vou dar para todas as pessoas que me pedirem. E se não me pedirem, eu vou atrás de outros para fazer mais Pix, mais transmissão e mais doações. Porque no momento que eu estou dando para essas pessoas, eu estou fazendo o oposto da acusação do Haman. O Haman falou que é um povo disperso e afastado, e eu estou fazendo o oposto. Eu estou aproximando e me unindo com uma pessoa que está muito abaixo de mim, financeiramente, ou de honra, ou de prestígio, um desconhecido, e eu vou lá e ajudo e me aproximo daquela pessoa. E dessa maneira eu estou arrumando e consertando toda a falha do decreto de Purim. Então, quando chega Purim, lá de cima também vão ser bondosos e generosos comigo e com aqueles que doaram. Porque Purim representa Orav, Simcha, Vessasson, Veikar, que os judeus tiveram alegria, festa, júbilo, luz. Para quem teve essa salvação? Para os homens, mulheres, crianças, todo o povo de Israel. Então, quando você dá sem discernimento, lá de cima também vão dar para mim, para você, sem discernimento. E muito mais hoje em dia, muito mais agora na geração que antecede a vinda do Mashiach, nós precisamos de muita doação, porque nós somos humildes, nós somos pobres, coitados, evionim, porque eu não mereço nada. Eu não mereço dinheiro, salvação, saúde, família, eu não mereço nada disso. Tudo que eu tenho é uma doação gratuita de Deus. Então, desses dias de Purim, se eu estendo a minha mão para Deus, eu falo, Deus, por favor, me dê dinheiro, me dê saúde, me dê alegrias, me dê festas. Se eu me comportar dessa maneira com o próximo, na festa de Purim, lá de cima também vão se comportar muito mais de uma forma generosa, sem discernimento. E a bênção de Deus, a Brachot de Hashem, é da sua mão grande, ampla, aberta, com a face sorridente, e que assim seja realmente para todos nós e que possamos aproveitar esse dia tão sagrado que está se aproximando da festa de Purim, Layudim, Aitá, Orav, Simcha, Vessasson, Veikar, Kenti Elano, e que assim seja para nós com a grande festa e com a grande salvação de Purim.